aí, quinto ano, como estão? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora do quinto ano aqui no Rio Educa na TV. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, trazendo informação. E agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele clara, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes. Estou vestindo uma calça jeans, uma blusa rosa e um blazer azul marinho. E estou gravando aqui do estúdio da Multirio. Para falarmos sobre o assunto de hoje, que é um assunto que a gente viu até recentemente, eu vou chamar agora a Lorena e o Cauã para trazerem o tema da nossa aula. Crianças, tragam aí o tema da nossa aula de hoje, por favor. Nós vamos falar sobre as transformações das paisagens. E aí eu fiquei pensando, bom, a gente nasce, a gente cresce. De criança, a gente vira adolescente, depois jovem, adulto e idoso, não é mesmo? Pois é, são transformações que o tempo vem trazendo para a gente. E é exatamente assim que acontecem com as paisagens. Elas vão sofrendo transformações durante o tempo, que pode ser um tempo curtinho, mas também pode ser um tempo bem distante. Então, nós vamos ver hoje na nossa aula algumas transformações que a nossa cidade, o Rio de Janeiro, sofreu durante um período do tempo. Mas antes, você lembra o que é paisagem? Paisagem, pessoal, é tudo que está ligado não só ao agora, o presente, mas sim também ao passado. São os aspectos da natureza, né, que tem interferência também com o cultural, com aquilo que a gente vê do mundo. São, na verdade, os aspectos geográficos que a gente consegue perceber através da nossa visão do mundo, a nossa percepção. Isso quer dizer que a paisagem ela também pode ser sentida através do olfato, do paladar, também da visão e dos outros sinais, né, dos outros sentidos que nós temos. Então, professora, você está querendo me dizer que a gente vê as paisagens, mas não é só isso? As paisagens são muito mais do que isso? Exatamente. Vamos lá, vamos a um exemplo. Se, por exemplo, você está aí relembrando, através do sentido, do cheiro de um perfume muito gostoso que você lembra uma pessoa que é sua amiga, e aí você lembra da casa dessa pessoa por causa desse cheiro. Pronto, você acaba de lembrar de alguém, de uma paisagem, de um local, através do seu sentido, por você ter sentido aquele cheiro. Agora, um outro exemplo. Digamos que você come uma comida muito saborosa e te lembre a comida da sua avó, aquela vozinha, e aí você lembra lá da casa dela, naquela bem casinha, bem simples, lá na Ilha do Governador? Pois é uma lembrança que te remete a uma paisagem. Então, perceberam que através de outros sentidos a gente pode ver, a gente pode relembrar uma paisagem? Então, além disso, né, agora a gente já viu que é paisagem, vimos, né, que a gente pode, através dos outros sentidos, sem ser a visão, ter a ideia da paisagem. A gente vai falar também que existem dois tipos de paisagem. Existem as paisagens naturais e as paisagens culturais ou humanizadas. E eu vou explicar a diferença para vocês. A paisagem natural é aquela paisagem que ela não sofreu nenhuma interferência da ação humana ou que sofreu um pouquinho apenas, como, por exemplo, um topo de uma montanha, uma floresta virgem. E a paisagem humana, a paisagem cultural, o que seria isso? É exatamente a paisagem que sofreu com a ação humana, teve uma interferência e por isso ela foi transformada. Então, professora, quer dizer que uma pessoa, um grupo de pessoas, ela esteve ali naquele local e transformou aquela paisagem? Exatamente isso. Foram ações que o próprio homem teve e que modificaram aquele lugar. Como, por exemplo, a construção de uma casa, de uma estrada, de pontes. Pode, por exemplo, ter construído um lugar para que passassem os fios de energia, ou por baixo da terra mesmo ter quebrado ali alguma região para passar os cabos da internet. Esse processo aí de urbanização, ele faz com que se mude muito a paisagem que existia e ela se transforma muito por conta desse processo de urbanização. Então, as paisagens, elas vão se transformando por conta dessas ações. Agora, tem uma outra coisa. A própria natureza, ela transforma também a paisagem. Eu estou falando dos fenômenos da natureza. Isso mesmo, acontecem, né? Existem alguns acontecimentos da própria natureza que fazem com que ela se modifique. Nesse caso, não existiu a interferência humana, mas a própria natureza modificou essas paisagens, como, por exemplo, um vulcão em erupção, uma forte tempestade, um ciclone e por aí vai.
Mas agora que a gente já relembrou paisagem, a diferença das paisagens naturais para as culturais, falamos que o homem pode transformar essas paisagens e também que, na verdade, a natureza também pode fazer essa diferença. Nós vamos falar sobre a paisagem aqui do Rio de Janeiro. Bom, eu escolhi um lugar que é muito conhecido por nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, que é a Praça 15, que fica no centro do Rio de Janeiro. E aí, por que eu vou falar desse lugar? Porque é um lugar que sofreu muitas modificações ao longo do tempo. E eu vou mostrar para vocês que em pouquinho tempo se modificou esse espaço, mas que também num grande período de tempo esse espaço foi modificado. Então, eu vou logo mostrando para vocês um slide, que é uma fotografia. Nós temos duas fotografias e nós vamos analisar essas duas imagens. Nesse slide aí, nós temos duas imagens. A primeira, como eu falei para vocês, ela representa aí, né, a Praça 15. Na verdade, as duas estão localizadas na Praça 15. Observem que a primeira é de 1910. E a imagem do Mercado Municipal do Rio de Janeiro, que foi construído num período intenso de urbanização, através, né, do então prefeito Pereira Passos, que ele decidiu fazer esse processo de urbanização intenso dentro da cidade do Rio de Janeiro por vários motivos. E ele resolveu, então, criar o Mercado Municipal do Rio de Janeiro, que é a primeira imagem que vocês estão vendo, para quê? Para concentrar ali a mercadoria, que antes, né, as mercadorias que circulavam por vários espaços, e eles decidiram concentrar um local, que é o Mercado Municipal do Rio de Janeiro. Percebam que essa imagem é bem antiga, uma foto até em preto e branco. Observem que eu tenho uma setinha amarela aí. O que está mostrando para gente? Esse aí era um restaurante. Esse restaurante era chamado de Albamar. Agora, observem que na imagem ao lado, na fotografia ao lado de 2020, exatamente o mesmo restaurante. Olha aí, passaram mais de 100 anos e o restaurante se manteve. Porém, o restante da imagem foi muito alterado. Essa paisagem foi muito alterada, né? Muitas coisas aconteceram e eu vou contar para vocês. Bom, na nossa próxima imagem, nós temos o elevado da Perimetral. Então, o que aconteceu, pessoal? Nesse momento, lá em 1907, 1904, quando começou esse processo de urbanização da nossa cidade, por conta aí do prefeito Pereira Passos, foi construído o mercado municipal. Porém, com o tempo, houve-se a necessidade de criar esse viaduto aí, que é o elevado da Perimetral. Para que ele fosse construído, aquela região ali do mercado municipal foi toda transformada. O mercado foi demolido para que fosse construído o elevado da Perimetral, que ligava, então, o centro da cidade a vários pontos do Rio de Janeiro. Opa, professora, você disse ligava? Exatamente, pessoal. Eu vou contar para vocês que ele foi demolido por volta de 2011 até 2013. Ele começou a ser demolido por uma nova construção. Mas observem a setinha aí amarela. A setinha amarela está mostrando o que pra gente? Aquele restaurante de lá de 1910, lembra? O restaurante Albamar. E ele existe até hoje, pessoal, como vocês viram naquela imagem de 2020. Só que ele agora mudou de nome. É Ancoramar, não é mais Albamar. Apesar dele existir, ele mudou de nome. E a outra setinha está mostrando aí pra gente o elevado da Perimetral, como nós já conversamos. Eu falei mais ou menos 100 anos, 110 anos de transformação do mesmo espaço, lá na Praça 15. Primeiro nós vimos o Mercado Municipal, que foi construído lá em 1907. Depois nós vimos uma imagem de 2020. Hoje a gente ainda tem aquele mesmo restaurante ali, só mudou de nome, como a gente conversou. Tivemos ali no mesmo local a construção da Perimetral. Depois ela foi demolida para a construção, então, na zona portuária, onde hoje a gente tem a via binário e outras coisas ali naquele espaço, mas o restaurante se manteve. Então, ó, observem que aconteceu muita coisa. Para facilitar, eu vou mostrar tudo o que aconteceu numa linha do tempo. Você lembra o que é a linha do tempo? A linha do tempo ela é muito utilizada quando a gente vai estudar história. Por quê? Porque ali a gente consegue visualizar melhor todos os fatos históricos, todos os acontecimentos. Vamos ver a nossa linha do tempo? Temos aí uma linha do tempo. É como se fosse uma reta numérica, porém não precisa seguir uma sequência exata dos números. Então temos ali, ó, em 1907, a letra A, inauguração do Mercado Municipal do Rio de Janeiro. Letra B, né, 1910, foto do Mercado Municipal do Rio de Janeiro, com destaque para o então restaurante Albamar. 1963, demolição do Mercado Municipal do Rio de Janeiro para finalização do viaduto da Perimetral. 2012, era a foto do viaduto da Perimetral que nós vimos. Aquela imagem foi retirada em 2012.
2013, demolição da última parte do viaduto da Perimetral. 2020, foto do que restou do mercado municipal, um restaurante que hoje se chama Âncora Mar. Então, pessoal, vocês perceberam que tudo que a gente falou foi simplificado numa linha, né, que a gente chama de linha do tempo. Aí você pergunta, professora, mas essas transformações que as paisagens sofrem, leva tanto tempo assim para acontecer? Não, existem transformações que acontecem em pouquíssimo espaço de tempo. Por exemplo, pode acontecer uma forte chuva e a árvore que estava ali perto da sua casa ontem, quando você acordar, já não vai estar mais ali, porque aquela forte chuva acabou derrubando aquela árvore. Então, observem, a paisagem ela pode se transformar sim em um longo período de tempo, mas também num curto. E eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Nesse período de pandemia, em torno de um ano e meio, muitas coisas aconteceram e não é um período tão grande de tempo assim. E a Lorena trouxe para mim uma imagem da rua onde ela vive, onde fica a casa dela. Vamos observar aí no próximo slide? Olha aí, ó. Casa da Lorena. Estão vendo a Lorena lá embaixo acenando, onde tem a setinha roxa? Essa era a rua onde ficava a casa dela, né? Aliás, onde fica, lá em março de 2020. Agora, pessoal, olha o próximo slide. Em novembro de 2021, é a mesma rua, mas olha quantas alterações aconteceram. Na primeira imagem, a gente tinha 2 árvores, apenas algumas casinhas. Agora, a gente tem, além das casas, a gente tem ali, parece que é uma lanchonete. Nós temos uma casa nova construída no lugar de uma árvore que estava ali. Nós temos um banco e também plantaram aí algumas árvores que ainda estão crescendo. Nós temos flores, né, plantinhas plantadas. Temos aí aquilo que eu falei para vocês que parece uma lanchonete. A Lorena fez uma horta ao lado da casa dela. O vizinho da Lorena colocou uma piscina. Então, algumas transformações aconteceram num curto período de tempo. E é exatamente isso aí que eu quero que vocês percebam, que as transformações das paisagens, elas podem acontecer em vários momentos, que pode ser grande ou pequeno. Nós falamos também hoje da diferença da paisagem natural para a paisagem humanizada ou cultural. E vimos essas transformações acontecerem. Bom, quinto ano, eu tenho que ir, mas antes eu vou deixar aquele desafio para vocês, que vai ser um desafio bem legal. O que vocês vão fazer hoje? Vocês vão pegar aí na imagem do celular de vocês ou de alguém que more com vocês, uma foto sua ou sua com a sua família ou com seus amigos, uma foto que você escolha. Não tão longe assim do tempo, né? Tem que ser algo não tão muito distante, pode ser de um ano atrás. E eu queria que vocês comparassem essa imagem de um ano atrás com a sua imagem de hoje em dia. Tá aí no slide para vocês lerem, quem quiser dar um print aí para não esquecer o que a gente está falando. E é isso que vocês terão que fazer. Vocês vão pegar uma imagem antiga de vocês. Ah, professora, eu não tenho nenhuma imagem de um ano atrás. Então, será que você lembra como você era um ano atrás? Sofreu alguma transformação? Será que nasceu um dente, caiu um dente? Como é que você está agora? Conta pra gente, faz essa comparação aí, observe e escreva no seu caderno quais foram essas transformações que aconteceram nesse curto período de tempo. Certo, quinto ano? Então, muito obrigada por estarem aqui comigo até esse momento. Espero que tenham aprendido alguma coisa comigo hoje. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!